Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia de leitura da palavra do nosso Deus, Senhor, Pai maravilhoso, tem sido justo e fiel na minha e na sua vida. Amém? Então, louvado seja o nosso Deus que nos concede mais um dia para estarmos aqui juntos. Se você é cristão, o Senhor já tem um convite para a tua vida, que é se inscrever nesse canal e fazer parte da leitura, caminhar junto conosco diariamente. Amém? O nosso propósito consiste em todos os dias lermos a palavra do Senhor, leituras rápidas, fáceis. Em um ano teremos lido toda a Bíblia. É o melhor investimento para a sua vida, em que todos os dias você vai investir um pouco do seu tempo para se aproximar mais de Deus, para ouvir a boca do Senhor falar com você. Então se inscreva no canal, venha fazer parte, tá? E Deus abençoará tremendamente a sua vida, ok? Então, já sabe, quem já faz parte do canal, dê seu like, dê seu comentário. E agora, vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, apresentando este propósito, apresentando o nosso dia. E de seguida, iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Oremos com convicção e com fé, porque o Senhor está nos ouvindo. Amém? Oremos. Poderoso Pai, eterno Deus, Senhor querido, queremos te exaltar, te adorar. Ó Senhor, queremos te ouvir. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez diante da Tua presença. Ó Espírito Santo, recebe a nossa adoração, sonda o nosso íntimo e fala conosco mais uma vez hoje através da Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela dádiva, pelo dom da vida. Obrigado pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos diárias sobre nossas vidas. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Ó Deus, precisamos de Ti, precisamos estar cada vez mais próximo de Ti, ó Pai. Por isso que estamos aqui mais uma vez, mais um dia, juntos para a leitura da Tua santa palavra. Tua palavra que é preciosa, que é a fonte que jorram, Senhor, rios de águas vivas para a nossa vida. Que nós venhamos nos alimentar diariamente, ó Pai. Que nós venhamos cada vez mais diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. Que nós venhamos aprender, ó Pai, a estar na Tua presença, ó Senhor. Porque em Ti somos mais que vencedores. Porque em Ti, ó Pai, até a tristeza salta de alegria, ó Pai. Porque em Ti tudo aquilo que para os nossos olhos já não há mais jeito, na Tua presença, ó Pai, nós conseguimos o milagre, nós conseguimos, ó Pai, aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Então, Pai querido, fala mais uma vez hoje conosco através da palavra, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada em Ti. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, o Senhor é justo, fiel e maravilhoso. Hoje iniciaremos um novo livro. Na leitura passada terminamos Josué, leitura linda, poderosa. Hoje iniciaremos Juízes, uma leitura também que eu tenho certeza que Deus nos ensinará grandes coisas. E como nós sempre fazemos aqui um resumão, uma visão geral que se trata o livro, no livro de Juízes, o que é que nós vamos encontrar? Basicamente é um livro que descreve um tempo em que o povo de Israel ainda não tinha reis. Em vez disso, Deus levantava sempre líderes chamados juízes, não apenas magistrados, mas também chefes militares e espirituais para libertar o povo dos inimigos. Basicamente é isso, e nós vamos ver um ciclo que se repete. O povo se afasta de Deus, idolatrando outros deuses. Depois o povo começa a ser perseguido, começa a ser atacado por inimigos. Depois o povo vai clamar a Deus e o Senhor levanta um líder para libertar o povo, até iniciar novamente um novo ciclo. O povo vai ficar ali um tempo em paz, depois começam novamente a fazer besteira. E nós vamos conhecer histórias maravilhosas de líderes como Sansão, Débora, Gideão. Então prepare-se que com certeza vai ser uma leitura que vai nos prender, vai nos fixar com o Senhor. Amém? Então vamos iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Amém? Juízes, capítulo 1, lendo da mesma versão que a NTLH. Amém? Juízes, capítulo 1, a derrota de Adoni-Bezeque. Amém. Juízes, capítulo 1. Todos encontraram? Juízes, capítulo 1, a derrota de Adoni-Bezeque começa da seguinte forma. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês.
Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o seu Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 60 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat-Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. A conquista de Debir. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamado de Kiriat-Sefer. Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As vitórias das tribos de Judá e Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó à cidade das palmeiras para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral porque eles tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb. Ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. As tribos de José conquistam Betel. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e esse é o seu nome até hoje. Povos que não foram expulsos. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Tanak, Dó, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Jezé, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Nalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Asser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anat. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela e iam na direção norte. Glória a Deus. Juízes, capítulo 2, dando continuidade.
O anjo do Senhor em Boquim, glória a Deus. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. A morte de Josué. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. O povo de Israel abandona o Senhor. Versículo 11. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e, porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Como é incrível nós observamos tanto o esquecimento do povo com o nosso Senhor. Meu Senhor tem sempre feito maravilhas e por vezes nós nos esquecemos daquilo que Ele tem feito, nos afastamos, mas quando a coisa aperta a gente sabe para onde correr. Amém? Que nós não venhamos esquecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós e ao invés de nos afastarmos, cada vez mais ficarmos pertinhos do nosso Deus, que é a melhor coisa que há, é estar perto aos pés do nosso Senhor. Amém? Dando continuidade, vamos ler Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 11. Salmo maravilhoso, lindo. Todos encontraram? Começa assim: segurança em Deus. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizer: fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Glória a Deus.
Glórias ao Senhor. Dando continuidade, Salmos número 12. Amém. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso e ouve as nossas súplicas. Amém. Salmos capítulo 13, confiança no amor de Deus. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E, porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Glória a Deus. E para concluirmos, Salmos capítulo 14. Amém. Corrupção e salvação. Os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Glória a Deus. Glória a Deus, é justo, fiel, maravilhoso e nos lembra, nos convida novamente para mantermos uma vida de obediência na sua palavra. Amém? Como um pai corrige, repreende, chama a atenção do filho, pede que o filho seja obediente para o seu próprio bem, também assim é o nosso Pai, porém infinitamente melhor, com a total certeza daquilo que é o melhor para as nossas vidas. Então, que nós vamos ser cada vez mais obedientes e descansarmos no Senhor. Não é 50%, 90%, não. É obediência a 100%. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, por cada ensinamento. Ó Senhor, nos dá um coração cada vez mais obediente a Ti, um coração temente, um coração, ó Pai, que descansa em Ti, que independente, ó Pai, das tentações, das circunstâncias, nós venhamos estar numa posição que o Senhor quer que nós estejamos, que nós não venhamos nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas que nós permaneçamos, ó Pai, na Tua vontade, naquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas, ó Pai. Nos ensina cada vez mais a descansar em Ti, tendo a certeza que o Senhor fará o melhor para as nossas vidas. Obrigado por mais um dia de leitura. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se fazem presentes e que amanhã nós estejamos aqui juntos novamente para ouvir a Tua doce voz. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida fortemente. Continue abençoando. E amanhã estaremos juntos aqui novamente. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fiquem com Deus.